verdade é um bate-papo, Gabriela. Que bom que você veio, aceitou meu convite de bater um papo junto conosco aqui na Vilmar Ótimo. Contabilidade. A Gabriela, para quem não conhece, a Gabriela é a nossa parceira aqui do escritório, da Local 7. Sim. Nosso objetivo da nossa conversa aqui é mais para a gente entender um pouco sobre certificado digital. Então, bater um papo bacana aqui. A Gabriela é especialista na parte de certificado digital e aí atende nós e todos os nossos clientes aqui. Vou te chamar de Gabi, que eu já te conheço de Sim. bastante tempo, né? É, Então, Gabi, eu quero que também você se apresente também e para a gente iniciar o nosso bate-papo aí. certo. Meu nome é Gabriela Guerni, trabalho com a certificação digital já há mais de 8 anos, né, em Blumenau. Eu acompanhei o processo de avanço tecnológico de certificação digital. Para muitos clientes e parceiros ainda é um assunto novo, né? Mas já tem muito mais tempo do que o tempo que eu trabalho com certificação digital. E basicamente, certificação digital é um documento eletrônico, né? Para autenticidade de informações pessoais e pessoa jurídica, né? Ela traz autenticidade e praticidade para todos nós, né? Se, se todo mundo hoje observar na conversa que a gente vai ter hoje os benefícios de ter um certificado digital, vão entender que não é só mesmo uma taxa, né? Exatamente. Então assim, mais porque como a gente trabalha aqui no escritório, então a gente recebe muitos questionamentos ainda, porque o certificado digital, claro, está bastante difundido já, sim, mas ainda entre os empresários ainda é muito questionamento. Para que serve um certificado digital? Para que eu preciso desse certificado digital? Uhum, Então, hoje o certificado ele é indispensável hoje para você fazer uma abertura de uma empresa, por exemplo, uhum. e para você também fazer a assinatura de documentos. A Gabi tem muito mais propriedade de falar do que eu sobre para que é utilizado esse certificado digital. Olha, a vasta possibilidade de uso do certificado, você como contador já sabe, mas os clientes às vezes ficam com esse questionamento e chegam lá na minha certificadora também com questionamento. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que pagar isso agora, né? Então é uma grande dificuldade. Hoje, basicamente, os CNPJs precisam de permissão de nota fiscal, declaração contábil, questão de RH. Então, assim, hoje, para um colaborador entrando dentro da tua empresa, você tem que fazer o registro dentro do e-social e tudo isso é com a certificação digital. E por que ser com certificado digital? Por que não é de outro jeito? Porque senão a gente volta àquela época que era tudo protocolado no papel. E aí, um registro de um funcionário que hoje demora horas, antes era dias, tinha envolvimento da contabilidade num trabalho externo, né, de levar essas papeladas. Então, claro, isso já faz um tempo que já mudou, mas às vezes o cliente ele não tinha dimensão do trabalho da contabilidade que tinha no serviço tradicional e que veio com o certificado facilitar, né? Então, emissão de declaração contábil para leilão eletrônico, para até para envio de informação sigilosa dentro da empresa, dá para fazer com certificado digital. Muitos clientes não sabem. Hoje a Casa Branca dos Estados Unidos usa muito esse serviço de certificação digital dentro dos órgãos públicos. Os órgãos públicos do Brasil também já usam para questões de votações na Câmara de Vereadores, questões de serviço administrativo dos poderes públicos. Juízes, advogados, médicos precisam estar utilizando de forma remota para suas assinaturas. Basicamente, para tudo que você precise assinar documento e acessar informações do governo, Receita Federal, você precisa do certificado digital como uma autenticação. Eu vou te falar, Gabi, assim, para nós aqui na área contábil foi assim, foi uma facilidade enorme. Na época, quando ainda não existia ainda o Uhum. certificado, nós tínhamos sempre enfrentar filas na Receita Federal, por exemplo, é um órgão que a gente acessa bastante com o certificado digital. Você tinha que ir pessoalmente lá e fazer, Isso. protocolar, enfim, tudo que você precisava fazer. Mas, enfim, hoje o certificado digital dentro, eu vou falar dentro da parte contábil, né? Então, assim, hoje a Uhum. gente utiliza praticamente para tudo. É, Todos os setores, busca nota fiscal, fazer emissão de notas fiscais, então Uhum. assim, emitir nota fiscal hoje sem um certificado digital Sim. hoje não tem mais a possibilidade de fazer. Então assim, facilitou muito a questão disso aí.
Até mesmo o pessoal não sabia o tempo que levava para abrir uma empresa, né? É verdade, é. Meu Deus, era 30 dias, mas se tivesse uma vírgula no lugar de um ponto, já virava 60 dias. Então, 60 dias para sair um número de CNPJ. Então, facilitou. Imagina, hoje sai em 24 horas. Exatamente. O número de CNPJ você faz no mesmo dia hoje. Em Isso é 24 muito horas bacana. você sai. Então, olha a aceleração que a gente teve no mercado, né? Exatamente. Então, a importância do certificado hoje é extremamente... facilita tudo, né? Gabi, vamos falar um pouco sobre os modelos de certificado digital hoje que tem no mercado. Claro, a gente conhece aqui o mais tradicional é o A1, A1, A3 que eu lembro, o token, enfim, quais são todos os modelos de certificado que tem hoje? Os modelos são A1 e A3. Eu vou falar uma colinha para o pessoal decorar aí. O A1 é o certificado de 1 ano e o A3 é o certificado de 3 anos. Uma colinha que eu falo para fazer uma associação com os modelos. Além da validade, que é diferente, existem particularidades diferentes também. O A1, ele é um arquivo digital. É um arquivo como se botasse no computador aqui e ele roda. A vantagem é que, como você pode botar nessa máquina, você coloca em outro computador, em vários dispositivos, e você consegue utilizar na mesma hora. Então, facilita muito a vida do contador também, né? Porque você usa aqui na contabilidade, fazendo a parte do contábil, né? E o cliente usa na empresa dele fazendo a emissão de nota fiscal. Com o mesmo certificado. Com o mesmo certificado. Então, ele usa um certificado de 1 ano em várias máquinas, até em empresas grandes, né, que precisa faturar em várias unidades ou algo do tipo, ele consegue utilizar o mesmo certificado. O A3, a dificuldade dele é que ele não possibilita essa logística. A instalação, né? Na verdade, ele não permite... Teoricamente também é um arquivo, mas ele é um dispositivo, na verdade, né? Ele é um arquivo, só que ele é vinculado a uma mídia, que a gente fala. Entendi. O que seria a mídia? Seria o cartão ou o token. E se eu emito um A3 e boto dentro do computador, ele não vai funcionar. Ele nem permite. Eu tenho que tirar ele do meu arquivo da certificadora e passar ele direto para um cartão ou token. E se eu tentar tirar esse arquivo, botar dentro do computador, depois do token, eu invalido o arquivo, eu perco o certificado, ele é inviolável. Entendi. Ele é mais seguro nesse quesito, porque ninguém consegue utilizar mais que uma máquina, então sempre quem tem a posse do arquivo consegue utilizar. Porém, a logística fica ruim, né? Porque imagina, um cliente que mora longe ou algo do tipo, ele tem que vir aqui te entregar o token para te utilizar, depois pega o token de volta, leva para casa. Hoje em dia a gente não tem esse tempo todo, né, para ficar correndo. Então ele fica um documento físico. Teoricamente, hoje, como a gente atendemos nossos clientes aqui, o Brasil inteiro, é inviável hoje transitar esse token para cima e para baixo. Então, realmente fica muito difícil. Mas ainda existe algumas particularidades de setores que ainda precisam ter CPFs A3, como advogado. Entendi. Advogado, ele não consegue ter um A1 para utilizar nos sistemas dele. Ele precisa ter o A3. Entendi. Alguns médicos em alguns setores de hospital ou algo do tipo pedem também A3, mas não é todos. Mas o advogado sim, precisa ter. Existe um alvará do bombeiro também, que teve um período ali que também precisava de A3. Então tem que se atentar a esses detalhes. Entendi. Porque tem algumas profissões que vai exigir ter A3. Isso é muito legal para a gente entender que normalmente a pessoa diz, não, vai lá, compra um certificado. Primeiro aí que vem a questão da importância. Procurar um profissional, uma agência que realmente entenda sobre as especificações do certificado e realmente é para você adquirir o certificado que seria realmente coerente àquela situação, função que atualmente você exige hoje, né? O que acontece muito eu quero fazer o A3 porque é de 3 anos, eu não quero ficar renovando todo ano. Certo. Aí eu chego, peraí, vamos ver aqui, vamos estudar o teu caso, porque vamos ver se a contabilidade não precisa usar o mesmo tempo que você. Vamos ver qual é a logística que tu vai ter de uso desse certificado, para você não ter uma compra incorreta, né? E depois ter que fazer um pagar trabalho, 2 vezes ainda. ou pagar 2 vezes, ou ter que ter reembolso. Então, assim, sempre procurar empresas sólidas no mercado que atendam essa demanda, porque daí você consegue tirar todas as suas dúvidas para não comprar um modelo errado. Porque existem esses 2 modelos, mas não é todos os modelos que são aceitos. Legal.
Em relação ainda aos modelos de certificado, existe, claro, o A1 e o A3, como você já explicou ali, só que a questão, existe o eCPF, existe o eCNPJ. Existe uma grande confusão ainda, às vezes o empresário me pergunta, mas eu já fiz o meu certificado digital na hora da abertura da empresa. Eu preciso fazer o eCNPJ ou o eCPF também? Para que tenho que fazer dois? Então, vamos pelo princípio, né? Quando você vai consultar uma questão de pessoa física, você precisa apresentar o seu CPF. E quando você precisa fazer alguma coisa num banco ou algo do tipo com o CNPJ, precisa apresentar o cartão CNPJ. São naturezas diferentes e são exigências do governo diferentes. Então, quando você vai fazer uma coisa pessoa física, você precisa de outras documentações, pessoa jurídica precisa de outras documentações. O governo entende que são naturezas diferentes, mesmo que seja o mesmo representante legal. Por quê? Eles fazem acessos diferentes. O CNPJ, você vai acessar questões de emissão de nota, declaração contábil, registro de funcionário. No pessoa física, você vai acessar informações de pessoa física, você vai conseguir financiamento de pessoa física, você vai conseguir transferência bancária de pessoa física. Então, são informações diferentes. Por isso que, às vezes, o pessoal reclama que tem que fazer os dois. Mas se eles verem que eles conseguem fazer a assinatura de todos os documentos dele, de pessoa física, com o certificado digital dele, com todas as vantagens que a gente vai falar em seguida, né? E o pessoa jurídica, que ele não vai precisar passar em nenhum órgão para liberar nada ou algo do tipo, ou ter que fazer algum serviço braçal, eu digo que é o tradicional, né? Ele vai ver a economia do tempo. Bacana. Gabi, em relação, você comentou agora sobre vantagens, quais são os principais vantagens? São inúmeras que a gente já citou, várias aqui, né? Mas assim, mais outras vantagens em relação, em questão de hoje você obter o seu certificado digital. Primeiro que é o recurso, né? O custo, né? Todos os custos de materiais físicos, porque às vezes a gente acha que é só o papel, mas não é. É o papel, a impressora, a tinta, a energia, o tempo gasto, a fila, a autenticação no cartório. Então, se tu botar tempo de estacionamento, porque se for no cartório tem que pagar estacionamento também. Então, assim, tudo isso onera no teu tempo. E o teu tempo é o mais precioso de todos os setores, né? Porque hoje com certeza. Né? Ninguém não tem mais tempo hoje em dia, né? Então, se fala para ir no cartório autenticar um documento, dá até um arrepio na pessoa. Então, assim, a primeira questão é custos físicos e de tempo. Outro é melhoria do ambiente da tua empresa, porque você não vai precisar mais estocar papel. Então, o ambiente que você usa de estoque para caixas e caixas de documento para arquivar, você vai ter tudo numa nuvem. Muito assinado fácil. Digitalmente. A forma de... Hoje, infelizmente, a gente passou por várias enchentes aqui em Blumenau esse ano, né? E se molhar em um documento desse? Se você extraviar um documento desse, quando você vai conseguir recuperar? Qual é o custo para você buscar uma segunda via? O risco de tu ter uma fiscalização e ter que pagar uma taxa, ter multa, de perder um arquivo. E hoje, você tendo um arquivamento em nuvem com todos esses documentos digitalizados, você consegue acessar rápido uma documentação. Que bacana. Então, todas essas vantagens é com o certificado digital. Então, ele acaba sendo barato pelo espaço físico, pelo custo, pelo teu tempo. Que bacana. Né? Ô, Gabi, eu acho muito importante a gente ressaltar uma questão também aqui, é a questão do cuidado que você precisa ter com um certificado digital. Todo mundo fala em certificado, todo mundo diz, tem que cuidar para não, é intransferível e tudo mais. Só que a gente sabe, eu quero ressaltar para o pessoal, para entenderem realmente a importância de você guardar o seu certificado e não transferir isso de hipótese alguma para outra pessoa. Vamos dizer assim, vamos falar de uma pessoa mal intencionada conseguir ter um acesso ao teu certificado, é uma situação muito delicada. A pessoa pode fazer o que tudo com o certificado, vamos pensar o lado do cuidado agora. Certo. Uma vantagem e também um risco que é a praticidade do certificado, né? Você consegue assinar documentos em qualquer lugar do mundo. Então, você tem um certificado nacional aqui, você está viajando fora, você assina documentos. Só que o risco é que se você usa um computador compartilhado,
Então, vamos tomar um exemplo aqui para a pessoa entender. Eu tenho o meu notebook, eu instalei o meu certificado, vamos chamar o certificado dia 1, ele está instalado na minha máquina e outra pessoa Usa esse computador. usa esse computador. Teoricamente, ela tem acesso ao o que ela quiser fazer, assinar documento, que nem você citou antes. Empréstimo pode fazer. Assinar qualquer documento em nome, transferir veículo, transferir bens, acessar a tua conta Gov, com todas as tuas informações pessoais lá, todo o teu histórico de bens e tudo. Então, assim, não é recomendado você usar um certificado A1 em um computador compartilhado, primeiro. Não vai instalar um A1, uma LAN house, vai usar e vai deixar lá. Exato. É como se você deixasse um CPF teu lá em aberto. Então, é mais ou menos assim, um cheque em branco, deixado na mão de outra pessoa, um cheque em branco assinado, na verdade, isso em mãos de mesmo. outra pessoa. Então, assim, tem que ter um cuidado, né? Não dá para você dar a sua assinatura. O que a gente recomenda? Você tem um A1, Gabriela, eu não sei mexer. Tá tudo bem não saber mexer. A gente tem um suporte para te dar. Então, Gabriela, eu tenho um documento, eu preciso assinar ele agora. Chama o nosso suporte, a gente conecta na sua máquina remotamente, fazemos a assinatura na sua frente do documento que você tem em mãos, que você já leu, né? Em vez de você pegar e passar a assinatura para um terceiro, para ele assinar um documento, mas tu não sabe se ele vai assinar só esse documento. Entendi. Então, ele Então, pode fazer o que ele bem entender depois, né? porque quem sabe assinar um documento, ele sabe mexer em tudo que é o certificado, provavelmente, né? Então, vamos pensar numa pessoa mal intencionada, ela já sabe que pode ser feito tudo com pode ser aquilo. feito. Então, assim, é imprescindível que você procure fazer o certificado com uma empresa séria, que te dê um suporte adequado. Para toda necessidade que precisar de assinatura, ela te mostra como é feito, né? E te acompanha durante esse processo de adaptação. Legal. Tá? Show. Então, pessoal, cuidem bastante. Não transfiram seu certificado em hipótese alguma, tá? É muito importante isso daí. É segurança em relação a todos os seus dados, suas informações pessoais ou da sua empresa. Gabriela, fala um pouco sobre a questão de obter um certificado digital, certo? É complexo a gente obter um certificado? Não? Sim? Como é que funciona isso? Você entendendo o que é o certificado, que é um documento eletrônico, você vai entender que precisa saber os modelos, que é o A1, A3 que a gente acabou de falar. Você entendendo qual é a sua necessidade, verificando com a sua contabilidade, verificando a sua logística dentro da empresa, você vai optar pelo modelo. Tendo o modelo, você tem que procurar uma certificadora, que nem a nossa, da Local 7, que a gente tem parceria, onde precise fazer um certificado com o ICP Brasil, com o selo do ICP Brasil. Você entra em contato no nosso WhatsApp, a gente faz todo o encaminhamento dessas informações e faz as validações. Existe hoje a validação por videoconferência. Então, assim, hoje, como a gente não tem muito tempo para perder, a gente consegue fazer a videoconferência muito rápido, em torno de 5, 6 minutos. Ou é pelo celular, você valida um certificado hoje. Então, hoje, para eu fazer um certificado, é super rápido hoje, né? Então, alguns minutos você está com o seu certificado na mão. Para a pessoa entender, eu preciso me deslocar até a sua agência ou que nem você falou, videochamada, você falou. Então, quer dizer, aonde a pessoa hoje se encontra, eu posso fazer o certificado com a sua empresa hoje. Isso mesmo. Então, hoje a pessoa não precisa vir até nós. Eu até gosto de visitar, se vem tomar um café comigo, não tem problema, mas assim, às vezes não tem tempo, né? E aí, ou também está muito longe, ou está lá no exterior e precisa fazer por videoconferência. A única particularidade para a videoconferência hoje que o ITI determina é que tem um documento atualizado. O que seria um documento atualizado? Uma CNH a partir de 2017, um RG com aquela foto digital, não com a foto colada. Entendi. E aquele título de eleitor ou... Com biometria já, né? Com biometria. Então, assim, com essas informações de biometria que você já tem cadastrada com o governo, possibilita de eu conseguir fazer por videoconferência. Legal. Eu lembrei de um item também bastante importante, que é muito polêmico, que a gente sabe que todo ano que a grande parte dos brasileiros precisa fazer seu imposto de renda, né? Então, o certificado hoje, ele também é usado para fazer sua declaração de imposto de renda. Claro, a gente sabe que existe, dependendo do grau, do nível da sua declaração, ele já hoje é obrigatório você ter o certificado digital, né? Então, isso também é bacana, só para ressaltar que eu lembrei agora a questão da declaração de imposto de renda, que a gente usa com bastante nossos clientes hoje já,
aonde a gente usa o certificado digital. A possibilidade da imposto de renda sair com todas as informações atualizadas facilita muito, tanto para o titular do imposto de renda quanto para a contabilidade, porque para não sair nenhuma falha no processo, porque às vezes um ano ou outro esquece um papel, esquece uma coisa que aconteceu naquele ano, e é um detalhezinho que daí depois a contabilidade, o cliente tem um retrabalho, né? Justificar. Porque assim, ainda vamos falar assim, em questão de digitação de informações no programa da declaração de imposto de renda, né? Hoje, com o certificado digital, a gente já usa para bastante clientes nossos aqui, a gente já faz a importação de todas as informações diretamente da Receita Federal para dentro. Show de bola. Não tem mais erro de digitação. A gente simplesmente só faz uma conferência das informações, mas o certificado é uma peça, hoje não podemos mais viver sem. Sim, e assim, a facilidade para o titular, que as informações estão claras e atualizadas com o governo também. Porque, o movimento do governo hoje é que ele centralize todas as informações. E por que não ajudar todo o sistema, né, com a certificação digital? Porque senão digita, está errado, tem que refazer. Então, assim, centralizar as informações com o certificado digital, acho que vai ser um grande futuro. Certificado digital, ele vai ter um banco de dados com tudo atualizado, que hoje já tem algumas plataformas do governo que façam, né? E hoje você não tem mais que ir nos órgãos, você consegue usar uma plataforma única, mas esse acesso com certificado fica mais seguro. Legal, bacana. Né? Ô, Gabi, nós estamos indo para o final aí do nosso bate-papo. Tem algumas considerações finais aí para fazer em relação ao certificado digital hoje? Eu entendo que as pessoas hoje, com esclarecimento, vão conseguir ter mais clareza com o processo de certificação digital, entendendo com a facilidade. Eu recomendo analisar seus processos de logística interna, de comunicação interna, para conseguir usar o certificado cada vez mais dentro das empresas. Porque às vezes faz o certificado de CPF só para alguma alteração, algo do tipo, e não usa dentro da empresa. Às vezes vai no cartório várias vezes no ano e não usa o CPF para fazer, sendo que está ali com eles. Entendi. Então, com esse papo que a gente teve hoje, eu espero ter esclarecido isso. Claro, se tiver dúvida, nosso suporte está à disposição, né? Para entender como é que assina, como é que eu posso ajudar a minha logística? Pergunta para a gente. Eu faço isso, isso, isso. Como é que eu poderia fazer com certificado? Como é que eu mando e-mail com o certificado? Então, tudo isso a gente vai conseguir auxiliar. Legal. Tá bom? Bom, pessoal, te agradeço, Gabi, por ter comparecido hoje aqui, bater esse papo, tirar esse tempo aí. É muito importante para nós, como também para todos os nossos clientes e quem estiver assistindo a gente aqui, tá? Gente, certificado digital, algo muito importante. E caso tenha mais dúvidas, talvez não ficou muito claro o nosso bate-papo aqui, gente, entre em contato, pode ser mesmo com a equipe aqui da Vilmar Contabilidade, ou mesmo a gente vai deixar o endereço aqui também, na Local 7, pode falar diretamente com a equipe do time da Gabriela ali. Show de bola, nós já temos nossa parceria aí já há muitos e muitos anos, a gente já tem. E o que precisarem, estamos à disposição. Um forte abraço a todos. Obrigada.